Aí eu tive um outro caso também, que era de um outro rapaz. Esse estava assim muito alheio. Muito alheio. Eu cheguei perto dele, ele estava sentado com um olhar muito distante. Eu não consegui fazer um contato com ele, melhor, ele não conseguiu fazer um contato comigo, mas foi muito forte ficar ali olhando para aquele ser, sabe? Assim, quase catatônico, não é? Tão diferente das minhas outras experiências, não é? Vocês já acompanham relatos comigo aqui, as pessoas querem contar, elas pedem a minha Lu, conta meu caso, escolhe o meu, porque isso vai... Eu tenho a sensação de que se eu ajudei alguém com minha história, que isso de alguma forma vai se reverter de um bem para mim. Enfim, foi uma coisa de relatos assim muito diferente. E esse que eu estou falando agora, para mim, foi o mais forte, porque era um estado quase de catatonia. Eu tentava assim, sabe? Tinha horas que eu estava olhando para o olho dele. É muito forte isso. Nossos olhos estavam se encontrando, mas nossos olhares não estavam se encontrando. Era olho no olho, mas sem o olhar no olhar. Não é? Eu fiquei... isso me deu um abalo. Né? O mentor dele percebeu o abalo que eu tive, porque não tinha nenhuma ressonância, nenhuma troca. Né? Fluidamente eu fui pegar na mão dele e eu peguei, e era uma coisa estranha, assim, para mim aquela mão ia sumir. Eu me lembrei também de pessoas que a gente aperta a mão aqui no planeta Terra, aquela mão mole, né, que parece que vai sumir, a pessoa não segura a mão da gente direito. Eu sempre gostei daqueles apertos de mão, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva e por isso muito intensa. Eu abraço, eu gosto de abraçar. Quem me conhece sabe disso. Eu já chego, já olho, já vou de braços abertos. Eu gosto de sentir as pessoas dentro do meu peito, me aconchegar no peito delas, né? Essa é uma característica minha. E pegar naquela mão ali, vai sumir, essa mão vai sumir. Ela vai ficar invisível, ela vai desaparecer, porque não tinha nenhuma eletricidade. Então, esse aí está se preparando também para uma encarnação compulsória. E esse último mentor com quem eu conversei, ele disse que há uma graduação dessas almas, não é? Há uma graduação. Ele me leva a uma outra, que era um caso aí já bem diferente. Um caso de uma pessoa, essa esteve no umbral, foi uma pessoa que matou o pai e a mãe e os 2 irmãos por dinheiro, para ficar com o dinheiro. E conseguiu se dar muito bem, conseguiu se safar, ninguém descobriu que ele tinha matado o pai, a mãe e o irmão. E à medida que ele foi ficando mais velho, né, viveu muito com o dinheiro, não entrou em contato com o que fez. Já pegou o dinheiro ali e saiu para a alienação da falsa alegria, né? E se envolveu com muitas drogas e nunca casou com ninguém, não queria ter filhos, porque tinha medo também do filho vir matar ele, né? E aí ele foi ficando mais velho e aí começou a se arrepender do que fez. Né? Acho que quando a gente está mais velho, a gente não, acaba precisando realmente menos de dinheiro do que quando está mais jovem, né? Não sei, eu acredito no que eu estou dizendo aqui. Acho que tem pessoas que não, mas enfim. Então, o mentor desse caso que eu estou contando, ele me disse que ele foi envelhecendo e foi entrando em contato com a vida que teve, não é? Nunca amou ninguém, nunca teve filhos, não confiava em ninguém, vivia só, entendeu? Só desfrutando da matéria, quando a matéria também já não aguentava mais, não é? Não teve recurso a não ser ele entrar em contato com o sentimento. E aí veio uma culpa por ter assassinado o pai, a mãe, os 2 irmãos que ele tinha, e ele acaba também por extinguir sua própria vida, né? Acaba também praticando contra si a extinção da vida. E chega no umbral e ele entra numa culpa imensa, porque lá ele encontra os 2 irmãos, os pais não conseguiram superar,
E ele encontra depois, né, nas colônias luminosas. Mas ele encontra esses irmãos na colônia sombria, estavam esperando por ele. E ele vê, assim, os irmãos todos depauperados, entendeu? Que o ódio, né? Ele reencontra esses irmãos 30 anos depois. E eles mantinham tipo jovem, como desencarnaram, mas o perispírito, quando ele vai para o ódio, fica muito assim, é uma coisa difícil de você olhar, fica meio vampiresco, sabe? Fica meio assustador. E esses irmãos estavam assim. E ele ali entra num processo de culpa tão grande que ele se submete à obsessão desses dois irmãos. E se submeteu tanto, que escapou, que também não deu conta. Né? E aí os pais deles conseguem retirar eles da mão dos irmãos, e levam eles para as colônias luminosas. E ali ele está nesse hospital, se preparando para encarnar, mas ele também não teve a vivência de ter sentimento, a vivência de se expor a sentimento. Até quando a gente chora porque alguém que a gente ama muito nos fez mal, a gente ali está tendo um contato com as nossas emoções, está tendo um contato com o nosso sentimento. Não é a matéria que dói quando alguém que a gente ama faz uma coisa não boa com a gente. Não dói na carne, né? Dói na alma mesmo. Então, até isso faz parte da gente entrar em contato com a alma. E pessoas assim, elas não entram em nenhum contato com a alma. É o sentimento. Isso ficou muito claro para mim nessa vivência, família. Muito claro mesmo assim, sabe? É claro que mentalmente eu já sei que é o sentimento que liga a gente à alma, tarará, mas ali eu vi a prova cabal na minha frente, assim. Só olha o que não querer sentir, né? O que é não desenvolver o sentimento, como nos coloca extremamente alheios. Então ele ficou muito alheio por causa da culpa, e somado a não ter desenvolvido, não é? A intimidade mesmo. Quando a gente está chorando, a gente está ali tendo um encontro íntimo com a nossa alma. Quando a gente está sorrindo de satisfação, né, sorrindo de felicidade, a gente está ali tendo um encontro com a nossa alma. E eu sou muito assim, né? Eu sempre fui mais alma do que corpo, assim. Eu sempre valorizei muito mais o abraço. Eu gosto do abraço, eu gosto de apertar a mão. Eu gosto dessa coisa espiritual, assim, das relações espirituais, das amizades. Para mim, meus iniciados são que nem meus filhos, meus irmãos, meu pai, minha mãe. Muitos eu chamo de pai também, não é? Então, para mim, foi assim, ver algo tão oposto, né? De pessoas que passaram a vida sem entrar em contato com o seu lado gentil, a ponto de chegarem no plano espiritual e não conseguirem se sentir, ficar perdido dentro de si mesmo. Eu perguntei ao mentor que estava lá, que comanda esse tipo de hospital, se eu poderia fazer uma associação com o que eu estava vendo ali, com o que a gente vê nos manicômios, não é? Pessoas que perdem completamente a razão de si. Ele me disse, olha, guardadas as devidas proporções, é isso mesmo, não é? É isso mesmo, eles estão aqui completamente alheios dele mesmos.